As eleições municipais começaram em São Paulo com os políticos fazendo as suas alianças, seus discursos e as suas narrativas. De um lado, nós vemos a Joyce Hasselmann desesperada por apoio dos seus antigos aliados e o Celso Russomano de um tom conservador, mas bastante rejeitado. Antes que a gente inicia os nossos vídeos de hoje, eu quero pedir para vocês, se vocês ainda não é inscrito no canal, se inscreva nesse canal. Esse canal só cresce com a ajuda de vocês. O YouTube não está mais recomendando os nossos vídeos. Então é muito importante de todos vocês que estão assistindo nossos vídeos diários, que não são inscritos no canal, de aproveitar e se inscrever. E também deixar o seu joinha, comentários e compartilhar. Pois a gente precisa de cada vez mais pessoas compartilhar nossos vídeos para que a gente aumente o nosso alcance. Infelizmente, o YouTube prefere que vocês assistam Globo, UOL, Record no YouTube do que pessoas que nem eu que cria conteúdos diariamente para vocês. Então peço a colaboração de vocês e continua compartilhando os nossos vídeos nos grupos de WhatsApp, entre seus amigos, enfim. Primeira matéria que eu peguei aqui é da UOL. Primeiro dia do horário eleitoral em São Paulo. Tem Lula, Bolsonaro e Wagner Moura. O horário eleitoral na televisão começou com os candidatos da Prefeitura de São Paulo tentando ligar suas imagens a puxadores de votos. Líder da pesquisa, Celso Russomano, republicano, mostrou o presidente Jair Bolsonaro com 1%, com 1% segundo da Datafolha. Entendi, mas tá. O petista Gilmar Tatu apostou o ex-presidente Lula para tentar crescer. Já o atual Bruno Covas relembrou o avô, o ex-governador Mário Covas, morto em 2001. Outros famosos, como a cantora e a deputada estadual Alessi Brandão, e o ator Wagner Moura também aparece nas propagandas de Orlando e do Guilherme Boulos, respectivamente. Vamos ver o que a Joyce Hasselmann fez. A Joyce aposta em memes em campanha eleitoral, não perdoam. É engraçado que a Joyce está querendo agora usar os memes que as pessoas criaram para debochar ela. O apelido Peppa Pig, né, foi o apelido que deram para ela depois que muitos bolsonaristas viram ela como uma pessoa que tomou vantagem ao presidente Jair Bolsonaro. E tem várias matérias falando que ela está o tempo todo desesperadamente pedindo apoio ao presidente. Inclusive o PSL de São Paulo, nenhum dos seus candidatos tem apoio do presidente. Vamos ver aqui o que a matéria fala. Começou hoje, um dia 9, o horário eleitoral gratuito. Gratuito um caramba. Gratuito um caramba. A gente paga milhões de reais para esses partidos políticos. Para quê? Para nada, né? Para eles ficarem gastando os nossos dinheiro com o bolso dele. Com os candidatos à prefeitura das capitais brasileiras. Em São Paulo, Joyce foi na contramão dos rivais. Apostou em memes para persuadir os eleitores. A candidata usou e abusou dos memes nos poucos mais de 60 segundos que teve para convencer os telespectadores. Os personagens de animação, como Tio Patinhas, Dico e Clarissa, Coyote, Papalegres, foram inseridos por Joyce, além de usar o recurso do deepfake para inserir o próprio rosto do personagem como o Capitão Jack Sparrow, enfim. A Peppa Pig é o apelido pejorativo usado por seus não apoiadores, também foi
uma arma para, da candidata ao incluir a campanha Peppa Feliz. E lógico, a gente sabe que a internet não perdoa. Aí, ó. Gente, não pode ser Joyce, Peppa Feliz. Eu perdi completamente na Joyce Hasselman, de Beatriz Kiddo. Gente do céu, essa propaganda da Joyce, o próprio mico do pai. E aí vai, povo debochando ela. Mas isso foi uma estratégia que ela tentou, porque como o hashtag Peppa Pig é um dos hashtags que sempre está em trending contra ela, porque, enfim, ela criou, junto com o Alexandre Frota, a CPI da fake news, porque as pessoas começaram a xingar ela nas redes sociais de Peppa Pig. Aí agora quer usar o xingamento dela de Peppa Pig, né? Vamos lá, para a próxima matéria. Yahoo. O problema da Joyce é que ela pode ser caçada. Isso é o problema maior. Não é por isso que eu acredito que é o motivo que ela está querendo a prefeitura de São Paulo. A Joyce Hasselman, ela mostrou muito a sua dupla face na política brasileira. Quando ela entrou para deputada, ela entrou com aquele discurso que ia representar os 2 milhões de votos que ela recebeu no estado de São Paulo, que foi considerada a deputada feminina mais votada da história do Brasil e a deputada, o deputado federal mais votado da história do Brasil. 2 milhões de votos. Só que o problema é que ela pode perder o seu mandato por questões de irregularidade de bens. No Yahoo Notícias, Joyce pode ter mandato de deputada cassado por declaração irregular de bens. Joyce Hasselman, deputada federal, candidata à prefeitura de São Paulo, declarou os bens à Justiça Eleitoral irregularmente nas eleições de 2018. A informação divulgada pela UOL. Nas eleições de 2018, Joyce Hasselman não mandou declarações de bens ao Tribunal Superior Eleitoral. Além disso, há uma diferença entre os valores do patrimônio da parlamentar. A UOL e a campanha explicou que o PSL era responsável por fazer o registro da candidatura e não adicionou o patrimônio dela. Segundo a equipe, o valor estava devidamente informado no imposto de renda. O portal ainda apurou que em agosto de 2018, Joyce declarou que não tinha patrimônio. No entanto, na declaração do imposto de renda enviada pela campanha, aos bens dela de 2017 totalizavam de 89.980. Em agosto, o Tribunal Regional Eleitoral informou que ela tem 1,5 milhões de reais em bens. O problema é que, até o momento, a nova informação não foi registrada no Candex, o sistema de registro obrigatório à candidatura, criado para publicar as declarações de bens dos políticos. O problema é que a Joyce, ela tem dupla cidadania. Ela tem cidadania americana e brasileira. Então, ela, teoricamente, foi correta falar que ela não tem nenhum bens no Brasil. Exemplo. Eu, Oswaldo, digamos que eu viro milionário. Aí eu monto uma indústria nos Estados Unidos. Uma empresa tal, e aí a minha indústria vira uma das maiores indústrias dos Estados Unidos. Ao ponto que eu vou pagar quase 0 de imposto. Porque isso é a lei americana. Aí, mas só que aqui no Brasil, eu me mantenho com um salário mínimo. Mesmo tendo dupla cidadania americana. Eu me mantenho com o salário mínimo. O imposto de renda brasileiro vai ter que me cobrar o imposto da minha empresa nos Estados Unidos ou o imposto daqui que eu tenho aqui no Brasil? Porque elas não podem cobrar o imposto dos Estados Unidos. Então, assim, se eu montar uma empresa que virar uma empresa gigantesca e eu transferir minha empresa para os Estados Unidos, além do Brasil perder os impostos da minha empresa, o Brasil não pode mais cobrar de mim como milionário. Porque eu posso me dar um salário mensal de R$1.000.
morar numa kitnet e não ter nenhum patrimônio físico aqui. A Receita Federal não vai poder chegar e falar assim, ah, não, mas você é milionário. Sim, sou milionário, mas nos Estados Unidos, não aqui. Ah, mas o seu patrimônio é de tantos milhões de reais. Não é. Porque a sede da minha empresa não fica aqui. Então, talvez a Joyce Hasselman, ela usou essa brecha da lei e transferiu todo o seu patrimônio do Brasil para os Estados Unidos. E é lá ela paga os impostos americanos. Aqui não. Mas vamos ver os próximos capítulos, porque época de eleição é época de mostrar todos os podres no Brasil. Vamos para a próxima matéria aqui. Celso Russomano defende a descentralização da cidade de São Paulo como principal medida para a mobilidade urbana. Quem já esteve em São Paulo sabe que o maior problema de São Paulo é a questão que foi até o maior erro gravíssimo do Bruno Covas, que é de transporte público. O transporte público, que transporta 30% de todo o paulistano, ela não é o suficiente pela quantidade de pessoas que precisa diariamente. Bruno Covas, na época da pandemia, ele reduziu os ônibus. Reduziu os ônibus, reduziu os metrôs, fazendo o quê? Tendo aglomeração. Porque as pessoas que tinham que trabalhar andavam em metrôs lotados. O problema de São Paulo é que se o transporte público de São Paulo fosse eficaz, as pessoas não iam precisar andar de carro. Exemplo, todo mundo fala que São Paulo é a Nova York da América Latina. Eu morei em Nova York, na época que Nova York prestava. Hoje em dia está uma porcaria, graças a políticas de esquerda. E na época que eu morava lá em Nova York, você andava basicamente 70% da cidade de metrô. 70% da cidade você circula no metrô. Ou seja, se você for para Nova York, você não precisa pegar táxi, você vai do aeroporto, JFK, pega o metrô, do metrô ele te deixa na ilha de Manhattan e você só paga $7. Na ilha de Manhattan. Então, assim, quando você tem um transporte coletivo eficiente, você consegue desafogar o trânsito. E sim, Nova York tem muito carro naquela cidade. Tem. Só que o trânsito é tão desafogado que a maioria das pessoas que nascem e vivem a vida toda, às vezes, lá, eles nem têm carteira de motorista. Por quê? Porque eles não saem daquela cidade tão facilmente. E quando vai sair para uma outra cidade, tipo assim, de férias, que não precisa andar de carro. Ou se tira a carteira de motorista, passa a vida toda sem dirigir um carro. A não ser se você muda da cidade de tipo Manhattan, Brooklyn, Bronx, coisa assim, e vai para uma cidade um pouco mais afastada onde o transporte público não chega. Fora os ônibus. Os ônibus de Nova York circula 100% da cidade. Estou exagerando, mas circula quase 100%. Exemplo, a ilha de Manhattan. Os ônibus eles andam em linha reta. Vai do 125 até lá para baixo de Nova York, pelas avenidas. E aí tem alguns ônibus que que anda para atravessar as avenidas. Ou seja, você não precisa de carro. A não ser se você tem muito dinheiro no bolso para pagar estacionamento caríssimo que é lá em Nova York. O problema de São Paulo, do transporte público, não é a questão da descentralização da cidade. O problema é que durante mais de 40 anos, São Paulo cresceu, mas não teve um investimento em áreas como o transporte público. Eu já tive várias vezes na cidade de São Paulo. O problema é que o metrô, o ônibus é tão defasado que acaba que as pessoas não conseguem depender do metrô. Não consegue. Ou do trem.
Então, assim, o que seria o correto? O correto era ter uma estrutura de planejamento para que as linhas metroviárias circulassem pelo menos uns 70% da cidade. Eu já estive em outros lugares do mundo. Por exemplo, eu estive em Japão, em Osaka, que é a capital tecnológica do mundo, onde toda a tecnologia japonesa é criada lá. Eu fui de metrô. De onde o meu barco parou, que não ficava no centro da cidade, até o centro da cidade, era mais ou menos 45 minutos, acho que menos de 45 minutos de metrô. Na verdade, não, 15 minutos de metrô. Eu tive que trocar linha e tal. Ah, mas era japonês, Oswaldo. Sim, mas está escrito em japonês e inglês. Aí você, tipo assim, eu consegui me deslocar para tudo que é canto naquela cidade. E lá é uma cidade pequena, que tem poucas linhas metroviárias. Hong Kong, que é uma cidade lotada, uma cidade mais densa do mundo. O metrô vai para tudo que é até lugar. A maioria das pessoas vão a pé para a linha de metrô. E eu andei no horário do metrô em horário do pico e não estava lotado. Por quê? Porque os metrôs passam de 5 minutos. Até menos de 5 minutos. De 1 em 1 minuto passa o metrô. A não ser se tem algum problema. Ou seja, quando você cria uma linha eficaz de transporte público, as pessoas conseguem ter acesso ao transporte público. E aí você gera saúde para os trabalhadores. Por quê? Porque hoje em dia os trabalhadores que moram no entorno da cidade, eles têm que acordar às 5 da manhã para chegar às 9 horas da manhã para o seu trabalho. Eles perdem, em média, 3 horas de transporte público. Na minha cidade, eu fiz um cálculo. Em média, você perde em torno de 3 a 4 horas, dependendo do transporte público. Dependendo de transporte público. 3 a 4 horas. Na minha cidade não tem transfer tão fácil assim, não. Aí o que você faz? Você tem que pegar o ônibus, vai para o terminal, aí você tem que rezar que o ônibus da conexão esteja no terminal, aí tá lá no terminal, pega o próximo ônibus. Aí você chega no lugar que você vai trabalhar. Aí quando você volta para casa, você tem que rezar que o ônibus da sua casa seja lá. Porque senão você vai esperar no mínimo de meia hora a 1 hora. O problema, Celso Russomano, não é a descentralização. O problema é investimento correto e adequado dos transportes coletivos. E não é só ônibus, não. É você aumentar a linha metroviária de São Paulo. Atingir os bairros que não são atingidos. Que as pessoas precisam andar de carro. Fora os outros tantos problemas que tem na Prefeitura de São Paulo. Aí, para a última matéria, esse aqui é um alerta. Eu não confio muito na Datafolha, mas esse aqui é um alerta. Boulos, o pagador de aluguel do MTST, o que faz viagem de avião, porque eu já vi ele no avião uma vez, indo para São Paulo. Ele viaja de avião. Os seus gados, né, que a esquerda gosta de chamar todo mundo que apoia o Bolsonaro de gado, mas gado para mim é quem apoia o Boulos. Eles têm que andar de ônibus, de pé, né? Enquanto ele vai de avião, viaja bem confortável, em cadeira mais cara, né? Mora na zona sul de São Paulo. Tem um amiguinho, Wagner Moura, que é a esquerda caviar brasileira. Por isso que é do PSOL. PSOL é a elite da esquerda brasileira. É aquela esquerda da zona sul do Rio de Janeiro. Esse é o PSOL. E isso é um alerta para mim.
Não é porque eu sou anarcocapitalista e tal, mas eu sou contra o autoritarismo da esquerda. Eu vi uns vídeos antigos do Haddad, na época das eleições, que era um absurdo. O Haddad falou assim, não, tem que seguir a Constituição. Quem for contra a lei vai ser preso conforme a lei. Isso é autoritário. Isso é autoritário. E é engraçado que os amiguinhos do Haddad chamam o Bolsonaro de fascista, né? Covas, querido, você está dando sorte, você está com 21%. Porque o trabalho que você fez para a Prefeitura de São Paulo foi horrível na pandemia. E França, eu não tenho muito o que falar sobre ele. Se alguém me perguntar, Oswaldo, quem que você acha que é o melhor candidato? Eu vou falar uma coisa que nem eu falei na época das eleições presidenciais. Está na hora do brasileiro começar a ler o projeto de cada um dos candidatos. Está na hora de vocês pararem de votar no ele rouba mais faz. Porque essa história de rouba mais faz, que o SUS estava sucateado, que a segurança está sucateado, que o transporte público está sucateado, que, entendeu? Tudo está sucateado, menos as casas deles. Então, para de buscar o rouba mais faz. Leia os planos de governo de cada um. Eu li do Haddad, eu li do Bolsonaro. Eu li. E se tivesse o Haddad no governo, a gente realmente ia estar numa situação muito mais complicada no Brasil. Mas isso é um vídeo para outro dia. Então, vocês que são de São Paulo, que estão assistindo meus vídeos, leia. E se tiver qualquer outra pessoa de qualquer outro estado que quiser que eu faça um resumo sobre os seus políticos que estão concorrendo, das capitais, deixe aqui nos comentários. Eu pesquiso de cada um desses políticos, das capitais do seu estado. Porque onde eu moro a gente não tem eleição municipal. Tá? Eu quero agradecer a vocês todos que estão assistindo o meu vídeo de hoje. Lembrando, gente, todo dia às 8 horas da manhã a gente tem um vídeo novo. E é muito importante de vocês acompanharem diariamente nossos vídeos. O YouTube está, de uma certa maneira, não recomendando nossos vídeos como recomendava anteriormente. Então, eu peço a ajuda de vocês. Vocês que não são inscritos, que estão assistindo nosso vídeo diário, se inscreva nesse canal. E vocês que são inscritos no canal, deixa o seu joinha, seu comentário e compartilhe o vídeo. Isso ajuda muito com o algoritmo no YouTube. E ajuda muito a gente a crescer. Agradeço de novo por estar assistindo esse vídeo. Espero que vocês tenham um ótimo sábado e até amanhã.